Fala, rapaziada, boa noite, né? O jogo hoje pra mim foi uma verdadeira metáfora carnavalesca. O Botafogo foi um bloco de rua em campo, na verdade. Foi um bloco de rua no gramado. Um querendo correr para um lado, o outro sem saber o que fazer, outros conversando, o outro olhando para sei lá o que, dois correndo para um lado desesperado, um grupinho aqui, um espaço vazio ali. Foi uma verdadeira desorganização. Foi um bloco de rua mesmo, cada um fazendo o que quer, na hora que quer, sem uma coordenação, né? É diferente um bloco de rua sem organização, que a galera se juntou ali, cada um tá fazendo a coisa de um jeito, de um carnaval organizado ou de um bloco maior, que tem todo um preparo, toda uma organização. Se eu quero usar uma metáfora carnavalesca hoje, nada mais preciso do que um bloco aleatório. Carnaval, fim de festa, né? O fim do dia ou começar do dia, quando já tem gente indo embora, gente chegando, você não sabe mais o que é o que, qual bloco que começou, qual bloco que acabou. Esse foi o Botafogo hoje dentro de campo. Não dá para culpar o técnico, para mim, o técnico não tem culpa de nada no momento. A gente não tem um padrão de jogo, o que a gente tem é uma ideia, né? O Anselmi tem uma ideia de como ele quer colocar o time para jogar, mas cara, olha só, é impressionante a estrutura que a gente tem e a disponibilidade de atletas que a gente tem, né? A estrutura que eu digo, estou me referindo aos atletas disponíveis e ao elenco em si, não a estrutura que o Botafogo tem montada hoje em dia lá, que é muito boa, é top 5 do Brasil. A gente termina o jogo, vamos analisar, a gente termina o jogo perdendo de apenas 1-0 para o Fluminense, tão elogiado aqui no final da transmissão da Record, né? Zubeldia elogiado, falou-se do número de jogos, número de vitórias que ele tem e tal, Paraná. A gente perde de 1-0 para o time do Fluminense. Nada espetacular na apresentação futebolística do Fluminense, apenas para mim foi o time que melhor propôs jogo, foi para cima e mais organizado pelo tempo que tem de elenco e do seu técnico, que já está aí há cerca de 30 jogos no comando da equipe. Não lembro os números precisos, mas cerca de 30 jogos, enquanto o Anselmi tem 7 jogos no comando da equipe do Botafogo, tendo 3 vitórias e 4 derrotas, com essa derrota de hoje já contada. Então, assim, o ponto positivo é se organizar com o tempo, a gente consegue ser competitivo, porque você vê hoje a análise do jogo, o Fluminense não fez uma grande exibição, não foi superior absurdamente ao Botafogo em termos de proposição de jogo. Em termos de números, posse de bola, isso sim vai se refletir, é o time mais organizado, que está com o técnico e com a equipe há mais tempo, como eu já falei, mas em termos de características de jogo, tabela, jogada ensaiada, isso nada absurdo. Então, voltando a falar especificamente do Botafogo, a gente termina o jogo com Natan na lateral esquerda, Vidalba na lateral direita, o Barreira jogando ali meio que de volante, não era nem um meio atacante desde que ele entrou no jogo, tanto é que ele entra para substituir quem? O Alan, e a gente termina o jogo assim totalmente desorganizado, com 2 jogadores de ataque fazendo a lateral esquerda na defensiva, porque, por exemplo, o Natan, ele entra no lugar do Telles e o Matheus Martins entra para fazer a ponta esquerda. Terrível também, meu Deus. Não a pessoa, nada. Estou analisando futebolisticamente, o futebol, a qualidade técnica. Não produz nada. Não produz nada. Não consegue. É um jogador que cisca para a esquerda, como eu já falei outras vezes, volta e dá um tapa para trás. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa que ele faz. Hoje ainda teve uma jogada que ele cruzou, e aí a defesa do Fluminense rebateu. Menos mal, cruzou, vai que sobra a bola, chega em alguém. Mas é improdutivo. A bola vai no Matheus Martins, você já sabe que nada vai acontecer. Dá nervoso de ver alguém tocar ali. O Montoro, burocrático, apanhou bastante no primeiro tempo quando teve a bola, quando ousou, mas pela esquerda ali o time estava um pouquinho menos desorganizado, né? Nem mais organizado, um pouquinho menos desorganizado, mas depois ficou limitado num canto, no meio de campo, também sem partir para cima, sem buscar tabela, um time totalmente desorganizado. Os lampejos vinham ali minimamente do Danilo, que também não teve uma boa produção no segundo tempo, e o Botafogo com 1 a mais, desde a expulsão do Canóbio, não conseguiu fazer absolutamente nada. O Botafogo já tinha uma dificuldade extrema em produzir quando
tinha um time absurdamente bom, o time de 2024. Até o time de 2025, em dado momento, era mais organizado do que o que a gente tem hoje. O Botafogo tinha uma dificuldade extrema em produzir quando estava jogando nessas condições. Ou com um a mais, ou com um time de menor calibre, um time de menor porte, um time pequeno, né, com todo respeito, que joga ali com linhas de 5, de 6 postados na defesa. O Botafogo já tinha dificuldade naquela época. Hoje, então, com esse time, bateu bola aí muito mal, sofreu vários contra-ataques sem nem atacar, foi difícil até de entender. O Botafogo vulnerável na defesa, com todo mundo em bloco lá na frente, mas sem conseguir levar perigo ao Fluminense em nenhum momento do segundo tempo. Pô. O único momento que o Botafogo leva perigo ao Fluminense no segundo tempo é naquela falta que o Danilo cobra na trave, que também faltou um pouquinho de sorte ali. Teve uma outra jogada que o Danilo dá a opção, na única vez que ele dá a opção de pisar na área no segundo tempo, se eu não me engano já era o Vidalba na direita, que bota uma boa bola para ele na entrada da área, ele ajeita o corpo para bater chapado de rosca no ângulo direito do goleiro do Fluminense e não consegue. E no abafa, uns 2 cruzamentos ali que o Botafogo chega, o Arthur Cabral cabeceia pro chão, faz a técnica, o movimento correto, mas a cabeçada sai fraca, e mais um outro lance que eu já não me recordo. E aí entra a questão que a gente fala, né? Num jogo como esse, muito apertado, mesmo que o time não tenha um grande desempenho com a bola no pé, é um clássico e foi definido no 1 a 0. E o jogo termina na derrota, um bate-roupa numa bola que o goleiro soltou. E aí é aquela reflexão que a gente já vem tendo, né, sobre os goleiros, que muita gente tece críticas até muito mais pesadas do que as minhas. Eu ainda acho que o Neto pode evoluir, mas hoje, por exemplo, ele faz uma grande defesa e aí ele tem que se movimentar muito rápido. Eu analisei isso antes de tecer a crítica. Eu acho que ele já está bem na direção da bola quando o Martinelli pega a bola, difícil também. Ele pega bem de cima para baixo, a bola quica e o Neto tenta agarrar. E aí, na minha opinião, de repente essa bola não era para agarrar. E ele solta a bola no pé do baixinho lá do Fluminense, que agora me fugiu o nome. E o cara teve a frieza de dar um toquinho por cima e ainda botar de cabeça para dentro do gol. Então assim, a gente perde o jogo por 1 a 0 numa jogada ali que a defesa estava vulnerável ao longo da partida. Eu não entendi muito bem porque ele tirou o Ítalo, acho que ele estava até bem no jogo. Subiu algumas vezes, ficou fora do bloco, fora de posição, avançando para cobrir ali a volância, mas o time está muito bagunçado, né? O time está inconstante, o time está com a escalação... Desculpa, gente. O time está com a escalação toda quebrada. O time está sem Marçal. O time não tem um outro lateral esquerdo no momento confiável para jogar. Então, jogou com o Natan, como eu já falei, quando o Telles cansa. O time hoje não tinha Matheus Ponte na lateral direita, que não foi muito bem na zaga, mas improvisado também. Então, na lateral direita é um jogador que entra e dá conta do recado, normalmente. Não apresenta grandes falhas para substituir o Vitinho. Vitinho também errou muitos lances. Enfim. E aí a gente fica sem opções, cara. O Alan, que já não era titular no passado, agora vem sendo. Tá até jogando bem. Sai. Aí você entra o Jordan Barreira na volância. Sabe? É um compêndio, um compilado de improvisos. Pô. E aí não tem time que vá fluir, pô, dessa maneira. Os jogadores, por exemplo, como o Montoro, que é um craque. Cara, o moleque é craque, é diferenciado. Vai se tornar um grande craque no futuro, né? Mas, tecnicamente, é diferenciado. Depende de um time mais organizado para jogar. Não vai carregar o time nas costas, entendeu? E aí, a gente não viu nada. Uma tabela o time não fez. Só essa tabela, considerar a tabela esse lance. Danilo abre, recebe no meio e chuta para fora. Lá no segundo tempo, aos 40, 35, sei lá. Então, o time dependendo de lampejos, de bola alçada, muito, muito fraco o desempenho hoje. Realmente, a gente precisa que voltem esses atletas, né? O time sem o Santi no meio não existe, o meio de campo do time não funciona. E aí, enfim, hoje é um pós-jogo muito do desabafo, realmente. O quanto esse transfer atrapalhou, né? A gente tinha atletas por chegar que não chegaram, um zagueiro que ia chegar que está fazendo leilão, até agora não chegou, um outro meia de qualidade que deve ficar lá pelo menos até o meio do ano no seu time, se vier vai vir só no meio do ano,
E a gente tem até, nem sei mais qual é o dia que a gente teria para a gente estar para a Libertadores. Eu acho que era até hoje. Então, depois a gente tem que confirmar essa informação. Desculpa até por tocar nesse tema sem ter a noção exata da data. Mas era sexta-feira, então se for sexta-feira, até amanhã, né? E aí é lamentável essa situação. O Botafogo agora segue para jogar contra o Flamengo, numas quartas finais do Campeonato Carioca. É um clássico, ninguém quer perder. Mas a gente já tem semana que vem a Libertadores. Era crucial a gente ter um bom desempenho hoje e pelo menos um empate jogando bem. Mas a gente não viu nada disso. E com o time todo remendado, todo improvisado. No final do jogo a gente ainda tem um abafa ali. O Kadir é um menino que é muito aguerrido. Você vê que ele ainda causa uns problemas, rouba umas bolas ali na saída de bola do Fluminense. Mas a grande preocupação para mim é a gente não conseguir produzir nada ao longo do jogo inteiro e principalmente quando o time estava com um a mais. O Botafogo jogou aí 25 minutos, né? Meia hora quase com um jogador a mais. A gente perdeu ali os acréscimos que o Danilo sai machucado na cobrança de falta. E aí vamos rever os machucados. A gente já está sem o Santi, que vinha jogando bem. A gente está sem o Marçal, que é um cobra da bola, o cara que ajuda a gente em todo momento quando precisa entrar. A gente perdeu o Matheus Ponte. A gente hoje perde aí o Alan, perde o Danilo. A gente não sabe que tipo de lesão essas lesões foram. Então, são jogadores experientes, né? O Alan, ele sentiu, ele já saiu. Não vai insistir no jogo desse sabendo que tem Libertadores semana que vem. Então, só aí eu falei de 5 atletas, praticamente titulares. E aí fica o fim de semana a gente tendo que jogar contra o Flamengo, com o time remendado, talvez pensando em poupar, não sei, por causa da Libertadores na semana que vem. Mas também pensando que, pô, a gente não pode ter um resultado catastrófico no domingo, entendeu? Então é isso. Hoje realmente um jogo assim para apagar a atuação e para o técnico realmente pressionar a diretoria por reforços e o departamento médico trabalhar bastante para recuperar esses atletas que estão fora de jogo aí. A gente ainda tem o robô bonito lá, eu chamo ele de robô bonito lá, o nosso gringo lá, que também não fica bom nunca. E o gigante guerreiro, que também não fica bom nunca. Nosso atacante lá. Só lembrei dos apelidos agora também. Final do jogo, a cabeça tá meio pilhada ainda. E é isso. Recuperar esses atletas, tentar trabalhar minimamente fora de campo, porque não tem como trabalhar para domingo. Amanhã já é sexta, depois é sábado, depois já tem jogo pro clássico contra o Flamengo e ver o que vai ser feito pro domingo e para a próxima semana. Beleza, rapaziada? Já falei demais, estou me estendendo. Espero que o técnico consiga achar alguma solução para domingo a gente fazer um jogo competitivo e ver o que dá no final, nessas quartas de final do Campeonato Carioca. Valeu, rapaziada. Eu sou Daniel Góes, jornalista, profissional de educação física. Esse foi o Botafogo Literário. Espalha a palavra aí para mais gente seguir e ajudar o canal a crescer nesse retorno. Um abraço e até mais. Valeu.